do Senhor, meus irmãos. Quarta-feira retrasada, a gente anunciou que ia ter a série. E para que não haja dúvida do que a gente vai falar, tá? A gente está meio que preparando para os 12 horas de adoração que vai ser dia 30 de maio, ok? Então, o nome do tema do 12 horas é Até que Nada Mais Importe. Então, a gente teve uma ideia de fazer essa série para poder falar de homens, ou talvez também mulheres, não sei quais eles vão trazer, os personagens ou as pessoas, enfim. Para falar sobre até que ponto eles chegaram da vida deles, que nada mais importou a não ser glorificar a Cristo com a própria vida deles. E o fim disso foi o martírio. A gente entregou alguns temas e subtemas em cima do tema do Até que Nada Mais Importe. E a gente espera que o Senhor possa falar conosco durante esses próximos 3 dias. Amém? Então, vamos ficar de pé. Queria chamar a tia Vânia aqui. Vamos orar pela vida dela. E foi bastante estratégico, tá? Eu queria colocar a tia Vânia em primeiro lugar. De verdade. Amém? Estenda suas mãos. Não me deixem orando sozinho, por favor. Esta noite eu quero te agradecer por essa noite, em especial pela vida da tia Vânia. Eu creio que o Senhor já colocou no seu coração a palavra a qual o Senhor quer que ela fale, que não saia nenhum ponto, nenhuma vírgula da boca dela. Nós cremos na revelação do Espírito e nós cremos que o Senhor irá se revelar aqui hoje através da vida da Vânia, Pai. Que o Senhor possa usar ela como o Senhor sempre tem usado, Pai. Que o Senhor dê uma porção dobrada hoje, Senhor, para ela, e que ela venha ministrar aos corações aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração dela, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, gente. Então, não... obrigada. Eu queria tanto. Eu não trouxe os slides porque eu não sabia se ia ter ou não. Olha. Tive pouca fé. Então vamos lá. Nosso tema é Até que Nada Mais Importe, a alegria na perda. É o que eu vou falar hoje. Eu queria que vocês abrissem no texto Filipenses 1, 20 e 21. Filipenses capítulo 1. Lá tem só o 21, mas eu quero ler o 20 e o 21. Para ficar um pouquinho mais completo, né? E hoje eu vou falar só sobre mulheres. Só sobre mulheres. Para mim foi um presente, porque é um assunto que eu venho ouvindo há mais de um ano. E eu vou dar alguns livros que ainda não comprei. Meu Deus, me ajuda. Mas pessoas muito fantásticas que eu tenho conhecido. Mulheres incríveis. Coisas que eu nem sabia e fiquei sabendo. Fiquei até com vontade de escrever sobre as mulheres da Betel. Vou fazer isso, escrever. Então, Filipenses 1, versículo 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse versículo que mais me chama a atenção eu em nada serei envergonhado. Até na hora de você não negar o nome de Jesus aqui, Paulo, ele não queria ser envergonhado, né? E eu queria que você abrisse agora em Hebreus 11, 35... Nós vamos ler do 35 ao 40 e vamos ler 3 versículos do capítulo 12. Mas se fosse você, eu chegava em casa e lia os 2 capítulos, Hebreus 11 e o 12 também, só para complementar. Então vamos lá. Hebreus 11, a partir do 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados.
para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eu sou horrível para ler essa frase, toda vida eu quero chorar. Você pode falar, todo mundo junto? O mundo não era digno deles. Quem são eles? Os apedrejados, os cerrados ao meio, os postos à prova, os mortos ao fio de espada, os que andaram errantes, vestidos e maltratados, os afligidos, os colocados na prisão, os que foram crucificados de cabeça para baixo, os que foram mortos por animais selvagens. Todos esses vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eles não viram a promessa se cumprir. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse, nem se desanime. Então olhe para você que está do seu lado, você não pode se cansar, você não pode desanimar, porque ele suportou a cruz, para que você não canse, para que você não se desanime. Na Bíblia, na história, nós vemos muitas pessoas que escolhem Cristo, mesmo quando isso custou tudo. A gente vê aqui na época da igreja, começo da igreja, elas criam que Jesus vale mais que tudo. Paulo foi um dos que ele renunciou, ele teve que fazer uma renúncia, ele perdeu grandes coisas. Ele era mestre, ele era estudioso, ele era influente, ele tinha cidadania romana, ele era rico, ele era respeitado. Antes de Jesus ele era tudo isso. Mas depois que ele encontra Cristo, ele passa de perseguidor a perseguido e martirizado várias vezes, açoitado, expulso de cidades. Ele disse: considero tudo lixo para ganhar Cristo. Filipenses 3:8. Então, na história, muitos preferiram morrer a negar que amavam Jesus. Faziam isso porque tinham certeza da vida eterna. É o que nós cantamos aqui. Essa é minha promessa, gastarei minha vida. Por que você vai gastar a sua vida? Por quê? Porque você tem certeza da vida eterna. Porque você tem certeza quem te chamou. Porque você tem certeza, aquele que diz que conhece o teu nome, que escreveu o teu nome no livro da vida. Por isso que você vai gastar todos os dias da sua vida. E todas as outras coisas, elas não têm sentido, elas perdem valor. Nós vemos muitas pessoas famosas que conseguem tudo, elas não têm mais o que gastar na terra, com tanto dinheiro que tem, querem ir para Marte para ver se preenche alguma coisa. Mas nem lá elas não vão conseguir se elas não tiverem Cristo como centro da sua vida. Nada é menos do que nada para elas. Então essas pessoas que perdiam tudo por não negar a Cristo, eles nos ensinam que não há maior tesouro que amar a Jesus. Perder tudo nessa vida não é nada diante do que Ele é em nós. Com Cristo não perdemos. Jamais vamos perder com Cristo. Para o mundo nós podemos perder posições, empregos bons, uma faculdade que você deixa para servir a Deus,
ou então você leva a sua faculdade com você para onde você for. Mas com Cristo nós nunca vamos perder. Nós trocamos algo que é passageiro pelo que é eterno. E eterno será estar com Ele e olhar face a face com Ele. Nem se eu não olhar a face, se eu olhar as costas dele, para mim já é mais do que suficiente. Então eu queria muito falar sobre algumas mulheres que marcaram a história. Eu vou falar de 3 mulheres que marcaram na época, na época da Reforma, que foi uma época muito difícil para os cristãos. Na verdade, aqueles que defendiam a palavra de Deus, né? Que defendiam, que foram contra o papado, que viram que eles nem queriam que as pessoas lessem a Bíblia, porque o entendimento estava chegando. E se para os homens era difícil, porque a gente vê muito falar dos homens, do John Wesley, de Moody, tantos outros, que tem assim, uma lista enorme. No Brasil também a gente vê os pioneiros. Mas quem que estava fazendo comida para os missionários, os homens, enquanto eles estavam trabalhando? Quem cuidava das crianças lá na Amazônia, enquanto os seus maridos eram pastores nos ribeirinhos? Mulheres. O nome delas podem ter sido muito esquecido na história. E eu conheci uma historiadora chamada Ruth Salviano. Minha mulher é incrível, fã dela. Leiam os livros dela. Ela faz 20 anos que ela estuda sobre as mulheres cristãs que marcaram a história, né? E nós vamos, as que eu vou falar aqui, as que eu ouvi ela falar nos podcasts que ela fala, que eu ainda não li os livros, mas as que chamou mais a atenção, e deve ter que eu falo de outros, e eu quero falar de 2 nordestinas ainda hoje, que marcaram a nação brasileira. E também de mais 2 mulheres que vieram lá dos Estados Unidos e se apaixonaram pelo Brasil. Então vamos lá, a primeira que eu quero falar, eu não vou falar o nome delas direito, porque eu não sou bom em inglês, tá bom? Mas vocês me perdoem né? Jane Grey, ela nasceu em 1537. Ela nasceu na Inglaterra e ela foi rainha por 9 dias. Por 9 dias. Porque ela foi morta por uma da família. Ela tinha o jogo político, que não é nada longe do que nós vivemos atualmente. Como diz Eclesiastes, as coisas só se repetem. Então, assim, ela foi ser rainha, foi colocada lá 9 dias, mas ela era conhecida como Maria Sanguinária, mandou prendê-la porque ela foi tomar o seu posto, queria ser rainha por ela ser parente do rei que tinha sido morto e tal. Ela também queria ser direito e juntou muitos políticos ali para ajudá-la, e ela mandou a Jane Grey para a prisão. E lá na prisão ela foi várias vezes visitada por vários capelães que ela assinasse que ela não negava a Jesus, que ela não era herege. Então ela dizia: eu não posso negar, nunca retrocederei na minha fé, vocês estão errados, o que vocês estão pregando não está nas escrituras. Ela era poucas mulheres sabiam ler naquela época, mas ela era muito inteligente, ela lia muito, e principalmente ela lia muito as escrituras. E ela morreu queimada numa fogueira por não negar a Cristo. E ela nunca se curvou e morreu ao dizer: não retrocederei na minha fé, não olharei para trás na minha fé. Ela se converteu ao protestantismo por causa de Catarina Boar, que é outra mulher que foi muito forte no começo do cristianismo, porque existia, gente, quando você vai ler a história do cristianismo, só existia a Igreja Católica, né? E ela detinha todo o poder, tanto religioso como político. Então havia muitas práticas na Igreja Católica que não tinham nada a ver com a Bíblia. Quando essas mulheres, olha só, o que essa Catarina de Boar fazia? Na corte, ela fazia estudos bíblicos com as mulheres da nobreza. E um dia, Jane Grey também estava lá. E essas mulheres foram impactadas por estudos bíblicos. Então, essas mulheres, elas se tornaram apaixonadas. Elas
poderiam ter uma vida de riqueza. Imagine o que é viver num castelo, não sei nem como é, mas ela tinha toda essa pompa ao redor. Ela tinha sido uma rainha, mas ela foi até o fim e ela morreu por ser considerada herege. Morreu queimada numa fogueira. A outra que eu vou falar é Joan Wester, 22 anos. Ela não era da corte, mas era uma moça comum que foi considerada herege. Ela era cega e o maior desejo que ela tinha era comprar um exemplar da Bíblia. Ela trabalhou muito e ela conseguiu comprar um exemplar do Novo Testamento, mas ela não conseguia ler porque ela era cega. E naquele tempo não tinha braille, né? Não tinha. Então ela ia para a igreja e pedia para alguém ler o Novo Testamento para ela. Tanto ela era abençoada como quem lia para ela era abençoada. E essa era a época que a reforma estava acontecendo ali, Reino Unido, Inglaterra, naqueles países. Então a reforma trouxe para aquelas pessoas uma redescoberta das escrituras, né? Da real palavra de Deus, sem a mão do homem tentando enfeitar as doutrinas da Bíblia, né? Então ela começou a conhecer, a ter esse prazer e foi julgada, considerada herege e queimada numa fogueira por não negar o nome de Jesus. Vários os sacerdotes iam lá pegar lá para que ela assinasse tudo que negava o nome de Jesus. Mas essa mulher com apenas 22 anos, quem tem aqui 22 anos? Ela não negou Jesus. E ela morreu queimada numa fogueira porque ela queria: eu não abro mão do que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Tudo que for pregado fora da palavra de Deus não está condizente com a minha fé. Muito forte, né, irmãos? Joyce Lewis, também ela morreu lá e Joyce Lewis, ela também é na Inglaterra, as três são na Inglaterra, considerada herege por não querer que a água benta a tocasse. Ela começou a ler as escrituras. E quando tinha um momento da missa, que eles iam jogar água benta, ela se escondia, mudava de lugar, para que a água benta não pingasse nela. E as pessoas começaram a perceber que ela ficava fugindo daquele momento. E entregaram ela. Ela foi julgada também e tentaram convencê-la que ela estava fazendo um sacrilégio. E ela disse: não, eu estou baseada na palavra de Deus. A minha fé é baseada na palavra de Deus. E os seus amigos foram visitá-la na prisão. Conta-se a história que a noite antes dela ser executada, ela passou a noite louvando. Ela passou a noite cantando. E a última forma que viram ela morreu com os braços para cima, adorando a Deus, louvando e sendo queimada. Todos que viram ela com os braços para cima, louvando a Deus, com suas mãos levantadas, ficaram impactados com o semblante de paz que aquela mulher transmitiu naquele momento. Você sabia que muitos cristãos nessa época eram cortados as línguas? Porque muitos iam para a fogueira cantando. E eles cortaram a língua para eles não cantarem na hora que estavam sendo queimados na fogueira. Então essa mulher, ela morreu louvando ao Senhor. E agora eu quero falar de algumas mulheres que impactaram o protestantismo no começo aqui no Brasil. Quando elas vieram para o Brasil, era uma época que não podia ter igreja protestante. Então elas tinham que se reunir em casas. Não podia ter igrejas protestantes nessa época. E eu queria falar da Sarah Kelly, casada com Robert Kelly, que é um grande, ele é conhecido muito como um homem que foi um grande avivalista no protestantismo brasileiro. Escreveu vários hinos, muitos hinos, eu acho que, não sei se é do cantor cristão, eu esqueci agora. Mas ele tinha mais de 100 e tantos, só 13 eram dele. O restante era tudo da mulher dele, né? Mas como ele que tinha que assinar os hinos, foi conhecido como ele, mas quem fazia a maioria dos hinos era sua esposa. Ele era médico e eles se casaram nos Estados Unidos. Ela era muito rica, aristocrata, largou tudo
para ser missionária no Brasil, no Rio de Janeiro, numa época em que as pessoas morriam de cólera. Então, na época que ele veio para cá porque havia uma epidemia muito grande de cólera nessa época, eu esqueci de anotar o ano, e ele era médico. E enquanto ele tratava os doentes, ela começou a ensinar a Bíblia para crianças dentro da sua casa. Ela começou com 5 crianças. De tanto ela ensinar, ela foi uma das que criaram a primeira sala de escola bíblica dominical no Brasil. Ela tinha tanta desenvoltura, uma mulher tão inteligente. Você vê que eu não estou falando nenhuma de uma mulher que não estudava. Nenhuma mulher aqui que tinha preguiça de ler a Bíblia, não. Elas todas estudavam. São tantas, gente, que eu ia passar a noite aqui falando, né? De mulheres que eram escritoras. Essa Ruth Salviano, eu nem sabia que tinha Academia Brasileira de Letras Evangélica. E ela tem a cadeira lá, 40, acho que eu esqueci o número da cadeira. Mas essa mulher, Ruth Salviano, ela está na Academia Brasileira de Letras Evangélica. Eu nem sabia que existia, mas ela está lá. Mulheres cultas, mulheres que gastam a sua vida para que essas mulheres não sejam esquecidas e para que elas fortaleçam a nossa fé. Talvez vocês estão jovens, vocês não gostem de olhar para o passado, mas o passado é muito bom para nos ensinar. É muito bom para nos ensinar. Então essa Sara, o que ela ainda fez mais? Ela era tão influente que ela pressionou as autoridades para ter sala de aula para as mulheres, porque as mulheres não estudavam, não tinha sala de aula para elas. Lá nos Estados Unidos já tinha as mulheres estudando, mas aqui no Brasil elas nem estudavam, era uma época muito difícil. E anos depois, e muitos, claro, no começo não ouviram, mas ela era insistente. Anos depois surge a Escola Evangélica Feminina Primária no Brasil. Onde estão as feministas nessa hora? Não foram os comunistas que implantaram o ensino para as mulheres, foram os protestantes, as protestantes. Fala isso com muito orgulho, as protestantes que conheciam o Evangelho. E o que elas viram? Só para as mulheres ficarem sabendo, estudarem? Não, elas ensinavam a palavra de Deus. O lugar onde elas poderiam pregar, na sala de aula, professora. Então lá elas queriam que as mulheres também aprendessem a ler para poder ensinar a Bíblia para elas. Mas o maior intuito era ensinar as escrituras, ensinar o Evangelho. Então quando você está ali naquela sala de crianças ali, ó, que você acha que eles não estão entendendo nada, saiba que ali uma semente está sendo plantada. Muitas sementes vão crescer, né? Eu sou uma semente de uma escola dominical. Ia desde criança, né? Então eu sou uma semente. Então essa mulher, Sarah Keller, ela passou a sua vida para que as mulheres conseguissem aprender, escrever. Então ela, enquanto o seu marido trabalhava, ela estava fazendo, ela não estava parada, ela tinha prazer, e fora todas as outras atividades de mulher que ela tinha, que nós temos, né? Então outra que eu quero falar, também veio dos Estados Unidos para o Brasil, é Martha Watts. Eu acho que eu falei certo, Watts, não tem, Watts. Ela veio dos Estados Unidos e ela veio num momento muito difícil, porque o seu noivo, que ela tanto amava, havia morrido. E ela tomou uma decisão, que é a mesma decisão que eu disse que se eu ficar viúva eu vou tomar, que eu vou para as missões bem longe. Vou beber longe. Não estou te matando não. Ela se envolveu na organização feminina metodista. E eles começaram a enviar missionários. E o coração dela ardeu pelo Brasil, porque ela sabia que a educação aqui no Brasil era muito precária. Ela era professora. E por causa da educação no Brasil ser muito precária, seu intuito ao vir para o Brasil era fundar uma escola para as mulheres. Foi perseguida pelos católicos da cidade onde ela atuava, que era bem do interior, em São Paulo. Mas ela começou a fazer classes femininas na sua casa. E ela também foi perseguida, ela começou também não só a ensinar as meninas, ensinar os meninos, no tempo que não existia classe mista. Então ela começou a ensinar meninas e meninas juntos. Então era algo da época que era um escândalo, né? Então ela foi perseguida, foi chamada de herege e tudo isso. E
ela não casou, seus filhos foram seus alunos, e ao morrer com câncer ela disse uma coisa: não chorem por mim, chorem pelo Brasil, para que a Bíblia neste país seja sempre aberta. Que coisa linda, né? Ela morreu com esta frase. E agora eu vou falar de duas nordestinas. Primeira é Marcolina Figueira, nasceu em Alagoas, 1909, órfã de pai. Quando se converteu, foi perseguida pela família dela, mas ela permaneceu na fé e aos 23 anos se tornou missionária e foi trabalhar no esquecido sertão, porque ela disse assim: Senhor, eu quero ir para o lugar mais esquecido do Brasil. Se o sertão é esquecido hoje, imagine nessa época, né, irmão? Imagine nessa época. E ela, por ser no sertão, a missionária dela, ela andava muito a pé, muito a pé. E ela sofria de dores crônicas no pé. Então ela mandou uma carta para a agência missionária dela que não podia mais andar uma légua, porque os pés delas doíam muito. E ela começou a orar para Deus curar, porque alguns missionários: por que você está no sertão se você tem que andar tanto e você é doente dos pés? E ela disse: o Senhor que me chamou para esta obra, que fez o meu coração arder, vai me curar. E ela foi curada. E ela continuou até os seus últimos dias pregando no sertão. Não casou, não teve filhos. Ela também fez uma obra no norte. E ela foi chamada pelos leprosos que ela cuidava de a nossa mãe. E até o seu salário que ela recebia missionária, ela não usava com ela. Ela usava todo o seu salário para cuidar dos pobres. Isso é que se gastar, né, irmãos? Isso é que é se doar pelo Evangelho. E Cecília Rodrigues nasceu na Paraíba. Essa é a mais conhecida, eu acredito que vocês já ouviram falar dela. Ela nasceu na Paraíba, aceitou Jesus através de seu pai, que era um homem muito simples. E ele um dia, ele abrigou na sua casa um vendedor de Bíblias do interior que vendia enciclopédia, vendia Bíblia. E ele na cidade, esse homem estava sendo... as pessoas estavam perseguindo ele, dizendo que ele era um herege. Essa época era muito difícil, né? Não era o evangelho glamour de hoje. Eu me lembro que a minha mãe para mim é uma dessas grandes mulheres, porque de 9 filhos bem católicos da minha avó, ela foi a única que aceitou Jesus. A nossa família era a única crente de todas as festas da minha família que eu lembro. Minha mãe era muito crente, aí dizia que a gente era da lei, né? Que a gente era da lei. Ó, o povo da lei, chegou o povo da lei. Né? Então era numa época muito difícil de você, que as pessoas te chamavam de bode, que você era apedrejado, né? Que as pessoas cuspiam em você, diziam que você era herege. Então esse homem, ele estava vendo Bíblia e o pai dela, um homem muito bom, abrigou ele dentro de casa. E lá dentro da casa o vendedor de Bíblia começou a falar da Bíblia. O pai dela aceitou Jesus. Ela não aceitou no mesmo dia, mas ela aceitou depois, né? Ela aceitou um tempo depois. E ela queria muito estudar, e por as condições serem bem difíceis. Ela conheceu alguns missionários presbiterianos que curtearam, né, seus estudos. E ela se tornou professora. Não sei porque eu só peguei exemplo de professora. Mas nessa época era a profissão das mulheres, né? A maioria das profissões das mulheres era essa, professora. Vocês sabiam que a primeira médica também foi uma cristã? Eu estava estudando sobre ela, mas não deu tempo de pegar. A primeira médica foi uma cristã. E também, em 1908, ela fez algo que chocou. Não foi o povo de esquerda, não foi comunista, foi uma protestante. Ela defendeu, foi a primeira mulher a defender o voto feminino. E ela tinha muita autonomia no meio dos políticos, tá, por causa do seu esposo. Ela casou com um reverendo e eles foram cuidar de uma igreja, de uma escola em Alto Jequitibá. Eu estou fazendo um resumão da vida delas, né? Bem rápido aqui. Então ela, como professora, a escola dela era muito atuante na cidade. E eu peguei uma coisa que ela fez, eu achei bem interessante, que as ruas lá eram cheias de lama, se era uma cidade interior nessa época, era muito precário tudo. E ela um dia convidou o prefeito para jantar na casa dela, ele foi. E esse dia tinha chovido muito, tinha muito lama na casa dela, e ele sujou muito os pés. Aí ele disse: olha como aqui tá desse jeito. Ela: pois é, prefeito,
Se o senhor botar uns cascalhos aqui, eu acho que vai resolver bastante. Pois o prefeito mandou botar lá uns cascalhos e ajeitaram as ruas. Que mulher tem esse jeito de falar. Ela tem, né? Enquanto os homens ficam brigando, nós precisamos disso, a mulher tem um jeitinho de falar. E ela lá fez isso, o amor que ela tinha àquela comunidade. Ela não pensava só em si, ela pensava nos outros, nos pobres. E algo bem interessante sobre a vida dela, que uma revista da época chamada Manchete foi fazer uma entrevista com eles. E o título da reportagem era A Cidade Sem Pecado. A igreja deles era tão influente nessa cidade, a escola era tão influente nessa cidade, que os policiais não tinham o que fazer na delegacia. Eles não prendiam pessoas. Foi conhecida como a cidade sem pecado. Por causa de uma mulher, por causa de homens, de uma família que disse: Senhor, você é o centro da minha vida. Não é para a nossa glória, mas é para ti, é para que o teu nome seja conhecido. E muitos historiadores, eu leio uma coisa que eu achei interessante, muitos historiadores não falam que as mulheres, elas tiveram liberdade para estudar, não foi por causa da escola pública, não foi por causa dos movimentos católicos que existiam. As primeiras escolas confessionais do Brasil eram todas católicas, mas por causa das escolas evangélicas, principalmente as escolas bíblicas dominicais. Que coisa linda, né, da gente saber. Então essas mulheres, elas marcaram, e são tantas outras. E eu queria, para terminar aqui, eu queria que você abrisse lá em João 17. E essas mulheres, a gente faz um resumo da vida delas, e não vê o que elas renunciaram, né? Não vê o que elas renunciaram numa época tão difícil, que a mulher era calada, mas elas não se dobraram. Elas tinham algo dentro dela, que é aquilo que a gente diz: maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então essas mulheres, elas marcaram, elas não podem ser esquecidas, e Deus está nos chamando, meninas, nessa noite, para vocês pensarem o contexto onde Deus te colocou, onde você está, o que você está estudando, onde você mora, o estado que você mora. É algo muito maior. Deus, Ele pensa em algo muito maior. Ele está preocupado com as suas dores, com a sua unha que não foi feita. Ele está preocupado com o namorado que você ainda não arranjou. Tá, Ele se preocupa com os detalhes. Quando eu peço umas coisas a Deus, Ele dá, e eu fico... O Espírito Santo, eu podia ter tido fé maior, deve ter te dado algo maior. Ele se preocupa com esses detalhes também. Mas Ele tem chamado você para conhecê-lo. Essas mulheres, irmãs, elas só fizeram isso porque elas conheceram o Senhor. Elas viram Jesus. Elas não só ouviram falar. Os seus olhos foram abertos. Assim como as escamas dos olhos de Paulo caíram, essas escamas também caíram dos olhos dessas mulheres. Essas mulheres enfrentaram morte. Essas mulheres enfrentaram a fogueira. Uma mulher que cantou morrendo. Muitas foram... tem uma também na época da igreja primitiva, que eu acho que não vai dar tempo eu ler aqui. Mas ela é a Perpétua. Vou ler só dela aqui. Foi uma das primeiras mártires africanas da igreja primitiva. Ela viveu uma época em que Roma perseguia os cristãos em todo o império. E aceitar Jesus ou se converter era punível com a morte. Mesmo assim, Perpétua, que na época tinha um filho pequeno, foi batizada. Os batismos eram escondidos. Até no Brasil também, no começo da igreja, os batismos eram todos escondidos. Ela acabou sendo presa por sua fé, recusando-se a ser chamada de qualquer outra coisa que não fosse cristã. No dia do julgamento, seu pai apareceu com seu filho pequeno no colo, implorando que ela renunciasse à sua fé em Jesus pelo bem da criança. Ela se recusou e foi jogada na arena aos animais selvagens. Só que um leão chegou perto dela e não devorou ela, saiu. Nenhum devorou ela.
Com a multidão ficou impaciente por sua morte perpétua, e outras prisioneiras que estavam com ela foram enfileiradas e mortas à espada. Porque nenhum animal foi comer, nenhum animal foi comer elas. Irmãos, isso nos mexe por dentro. Isso vai chegar um tempo em que você sabe o que você carrega, você sabe defender esse evangelho que te alcançou, ou você só fala pelos outros. Irmãos, nós não podemos comer o resto dos outros. O pastor, quando prega aqui, ele é alimentado, mas para mim ser alimentado eu tenho que estar na fonte, na palavra de Deus, buscando. Essas mulheres, elas não tinham igreja para ir. Elas tinham que buscar na fonte, sem ninguém ensinar mais, e elas tinham um professor, o Espírito Santo. Talvez nós temos que voltar a esse tempo, onde que o nosso único professor é o Espírito Santo. O Espírito Santo. E eu queria terminar aqui lendo João 17, a oração que Jesus fez por nós, pelos seus discípulos. Agora eles sabem, eu vou ler a partir do 7. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Saiba que você é do Senhor. Eu leio isso aqui e digo: Senhor, a Vânia é tua. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. O Senhor, Ele fez essa oração por nós, por isso que esses homens e mulheres são fortalecidos pela graça do Senhor. Irmãos, quando você sai da portas abertas, aqueles homens, muitos estão lá naqueles lugares de conflito, e para eles, o que eles pedem em oração não é que Deus tire eles de lá, mas que Deus faça eles suportarem o que eles estão passando, porque é dignos, eles acham que é digno morrer pelo Evangelho. Isso é loucura para mim, é loucura para você, é loucura para um pai, para uma mãe, que não imagina vai mandar seu filho lá para o Irã. Que muitas vezes nós pensamos nos nossos filhos serem tudo, médico, a gente investe, a gente paga fiel, faz tudo. Mas quando ele pede para fazer uma escola missionária, você não tem dinheiro para isso, porque é muito caro. Nós investimos mais no que é do mundo perecível do que é aquilo que é eterno, irmão. Então, assim, que o Senhor fale conosco nessa noite, ao ouvir a história dessas mulheres que muitas vezes foram esquecidas até pela história da igreja, mas elas permaneceram fiéis. Elas nunca quiseram glória para si. Elas sempre quiseram exaltar o nome do Senhor e amaram a palavra de Deus como nenhuma outra coisa. Elas amaram ao Senhor, a sua palavra, mais do que maridos, casamentos e filhos. Eles amaram mais do que elas entenderam o que é ter Cristo como centro de todas as coisas. Ele é o centro, Ele é tudo. Irmão, depois que você vê Ele, você realmente se perde nele. Você não consegue ver outra coisa. O que eu peço ao Senhor nessa noite é que nos dê zelo pela sua palavra. Talvez ainda nós sejamos tão ignorantes em conhecê-lo, em saber quem Ele é. Mas naquele pouco que conhecemos, Senhor, tem misericórdia de nós, do pouco que conhecemos, Senhor. Que Tu tenha misericórdia de nós e que haja uma fome hoje maior por buscar a Ti, por estar de joelhos dobrados. Senhor, eu quero orar pelas mulheres e meninas dessa igreja, as moças dessa igreja. Deus, que elas serão mulheres sábias,
não só para cuidar da casa, não só para manter um casamento, mas sábias na tua palavra. No abrir e fechar da sua boca, Senhor, não saia outra coisa que não seja falado de ti, que não seja falado do teu evangelho, Deus. Conhecedoras desse Deus, desse reino maravilhoso, que nós iremos viver contigo eternamente, Jesus. A minha oração nessa noite, Jesus, captura o nosso coração. Captura o nosso coração. Tu és um Deus tão maravilhoso. Tua palavra diz que as tuas cordas de amor nos prendem. Deus, faz-nos entender o que é isso, Senhor. Faz-nos entender, Senhor. Nós aqui queremos ser exemplo para essas meninas mais novas, para elas terem paixão por Ti. Deus, que elas estudem, que elas sejam muito inteligentes. Deus, que elas sejam prósperas, mas que elas sejam fundamentadas na Sua palavra. Todos os seus projetos, toda a sua criatividade, toda a sua inteligência jamais venha de homens, mas venha fundamentada na Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz que os últimos dias serão dias difíceis, onde o amor de muitos vai esfriar. Mas eu profetizo aqui, Senhor, que o amor dessas meninas e desses meninos não vai esfriar. Deus, será o contrário. Deus vai aumentar por Ti. Deus vai, Senhor, dobrar do que eles pensam ou imaginam. Eu profetizo que essa geração, ela não cometerá os mesmos erros que nós. Senhor, seus olhos serão abertos. A Tua palavra de conhecimento virá por eles, sobre eles, Senhor. Eu creio, Deus, que eles compreenderão as coisas mais rápido do que nós. Serão menos teimosos do que nós, menos rabugentos do que nós, Senhor. Deus, traz conhecimento, Deus. Traz amor por Ti. Traz amor pela Tua palavra, Senhor. Amor pelo Teu evangelho. Deus, o que esses homens viram, o que Paulo viu ali no caminho de Damasco, nós queremos ver também. O que João viu, nós queremos ver também. O que aquelas mulheres que não se preocuparam em perder, elas viram, nós queremos ver também, Senhor. Nos abençoa nessa noite, Jesus. Nos abençoa nessa noite. Ser o centro da nossa vida, ser o centro nas nossas decisões, ser o centro das nossas decisões. Não deixa a gente tomar, Senhor, decisão sem Te consultar. Até nas mínimas coisas, Senhor Jesus, nós queremos Te perguntar. Nós queremos falar contigo, ter essa intimidade. Bem-aventurada aquelas que não viram, mas creram. Bem-aventuradas são vocês porque vocês não viram, mas creem naquele que vem nos buscar. Nós não precisamos ser empoderadas, nós precisamos ser cheias do poder, da glória de Deus. E os nossos filhos saberão quem Ele é. Os nossos filhos amarão o Senhor de todo o coração. Quem está perto de você será impactado pela sua vida, porque você ama o Senhor como centro da sua vida. Nós Te louvamos nessa noite, Jesus, Te adoramos. Amém. Eu queria só deixar aqui algumas coisas para vocês procurarem. Eu queria que vocês procurarem. Tem um podcast muito legal no Jesuscope com a Ruth Salviano. Essa aqui é a escritora dos livros. Ela tem vários livros: Mártires Cristãs, Vozes Femininas no Início do Cristianismo, Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro, Reformadoras, que eu tô louca para ler. Muito boa. Também tem dois links no YouTube, eu vou postar lá no nosso grupo da Mocidade das Meninas. Uma é com a Darleide Alves, que ela foi visitar os locais na Europa onde essas mulheres morreram. O nome do episódio é Mortas por Crer. E também 5 cristãs que fizeram histórico no protestantismo brasileiro, mulheres que marcaram a sua história. Elas não ficavam só
dentro de casa. Tudo que elas faziam impactava quem estava ao seu redor. Tudo que elas faziam abençoava suas famílias. Muitos, né? Algumas perderam seus filhos tão pequenos porque a vida de missionário era tão difícil nessa época, que viram seus filhos morrer de malária, viu seus filhos morrerem porque não tinha medicamento, mas elas não desistiram do que Deus tinha chamado elas para ser. Continuaram até o fim. Muitas talvez esquecidas, mas no céu, meu irmão, muito conhecidas lá no céu. Amém? Tem outras para falar, mas não deu tempo. Eu vou pedir para você ficar de pé. Eu quero só que você feche seus olhos ali. Enquanto o Daniel canta, você canta também.